Desenhar não precisa ser difícil, por isso, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer essa ilustração super fofinha com um passo a passo detalhado. Tá preparado? Então bora pro vídeo! Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Nicole e hoje, como vocês já viram, a gente vai fazer uma ilustração super detalhada e bonitinha aqui no Procreate. Um tutorial completo. Para começar, a primeira coisa, abrir uma tela. Aqui no Procreate pode ser o tamanho de tela que você quiser. Eu decidi abrir uma tela do tamanho aqui da tela do iPad mesmo, né? Então, você decide aí qual o tamanho de tela que você quiser e abre uma nova tela. Feito isso, a gente vai ligar a simetria. Para ligar a simetria é só vir em ações, depois você vem em tela e liga a guia de desenho. Vai aparecer essa guia quadriculada e aí você, com esse menu aberto, clica em editar guia de desenho e seleciona a opção simetria. Já vai vir essa linha aqui no meio da tela mesmo. Não precisa fazer nenhuma outra modificação. E aí, com essa simetria acionada, é só você clicar em OK. Vou explicar um pouquinho como funciona a simetria. Basicamente, tudo que você desenha de um lado aparece do outro lado. Mas para isso, você tem que acionar a simetria em cada camada que você vai utilizar. Por exemplo, abrir uma nova camada, eu tenho que ligar a assistência de desenho para a simetria estar ativa. Tá vendo ali que está escrito assistido? Isso quer dizer que a simetria está ativa. E aí, quando tá essa opção ligada, isso aqui acontece, ó. O desenho de um lado aparece do outro. Então, quando você abre uma nova camada, você tem que acionar a guia de desenho. A camada 1 também tá funcionando, ó. E aí, se eu desligar, vou desligar aqui na camada 2 e olha o que acontece. Se não tiver com a assistência de desenho ligada, a simetria não funciona. Então, essa opção da simetria, ela é individual para cada camada que você for abrir. Vou limpar aqui a camada para a gente começar a desenhar. Então, a gente está com a camada 1 e a assistência de desenho já está ativada. E é nessa camada que eu vou fazer o rascunho do desenho. Como sempre, eu já fiz uma paleta de cores para essa ilustração. Eu vou deixar essa paleta linkada aqui embaixo na descrição, se você quiser usar as mesmas cores que eu. E para a cor da linha, do rascunho e da arte final, eu vou usar essa cor aqui, que é um marrom bem escuro, não é preto. Se você quiser pegar, o código tá aqui. Então, se você quiser usar o mesmo marrom que eu estou usando, eu vou usar para toda a ilustração, o rascunho e a arte final, o contorno vai ser dessa cor. Para o pincel, eu vou usar esse pincel Cartoon aqui, eu já distribuí ele aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição. É um vídeo onde eu falo sobre os meus pincéis favoritos, mas eu sempre acho legal você usar o brush que você se sente mais confortável desenhando. Então, escolhe o pincel que você se sente mais confortável para ilustrar. Esse brush que eu escolhi, ele tem a sensibilidade de pressão, então ele muda de fino para grosso, mas isso só funciona com a Apple Pencil, então se você não tem Apple Pencil, não precisa se preocupar com isso, o seu traço vai ter sempre a mesma espessura. Bora começar então, a gente vai começar aqui pelo topo da cabeça do nosso personagem. Lembra bastante as orelhas de um morcego, então a gente vai fazer esse formato aqui pra cima, como se fossem as duas orelhinhas, tá vendo, ó, um L mais ou menos, conectando eles aqui no meio, essa linha é bem retinha aqui no meio. E agora, como a gente tá fazendo um rascunho, você não precisa se preocupar se a linha tá retinha, se tá conectando legal, porque depois a gente vai passar isso a limpo. Então, a gente fez esse formato aqui e agora a gente vai terminar a orelhinha descendo com um semicírculo. E a pontinha, ela tem que ser um pouco mais arredondada, tenta não fazer tão pontuda. Então, faz uma pontinha e aí você traz para baixo, terminando a orelha, tá vendo? Parece a orelhinha de um morcego. Você pode fazer a linha também em um movimento só, para ficar mais fácil. Então, você faz a pontinha arredondada e puxa para baixo, vai ficar parecendo uma orelha de morcego. Agora, a gente vai fazer a lateral do rosto, então você vai fazer uma linha aqui para marcar as bochechas do personagem. Não é uma linha muito grande e ela começa realmente ali, ó, na parte de dentro e abre um pouco para fora, tá? Então, é assim que vai ficar mais ou menos a bochecha do personagem. Agora vem a parte um pouco mais complicada da ilustração. A gente vai fazer como se fosse o topo da abóbora. E eu vou mostrar para vocês o movimento da linha. Vai subir, descer e subir. Vai ser nesse movimento aqui. Então, você vai subir a linha, descer e subir de novo. Vou fazer um traço aqui para vocês verem. Tem que ficar mais ou menos assim. Começando um pouco para dentro da bochecha que a gente acabou de marcar e indo lá para fora. Então, você vai subir o traço, descer e subir de novo. Lembrando que você não precisa conectar as linhas agora, que é só um rascunho, então pode ficar um pouquinho separado. Se você precisar virar a sua folha, ficar mais confortável para você fazer esse movimento, não hesite, vira a folha,
se ficar mais fácil de você fazer. Então, sobe, desce e sobe de novo, terminando com uma pontinha lá pra cima. E faz quantas tentativas forem necessárias para você acertar o traço. Eu gostei desse resultado aqui, já vou conectar essa linha aqui para ver como fica. E o seu resultado, ele tem que ficar mais ou menos assim como tá o meu. Não precisa ficar idêntico, tá, pessoal? Tem que ficar parecido. Vamos dar continuidade, agora a gente vai descer com uma linha bem parecida com a linha que a gente fez aqui para a orelha, fazendo a pontinha mais arredondada e descendo. Aqui no final ficou um pouco estranho, então vou refazer uma curva bem gordinha, tá vendo? Um semicírculo bem gordinho. E o seu resultado final vai ficar mais ou menos assim. Eu tô vendo aqui que eu fiz muito para baixo, então eu vou colocar a minha imagem lá para cima, para eu ter espaço para desenhar. Então, vou continuar aqui. Agora a gente vai fazer duas pontas, mais uma ponta final, como se fossem o rabo de um pássaro. Então, você vai fazer mais uma pontinha, mais ou menos o movimento que a gente usou para fazer a orelha. E essa última aqui, você vai conectar no meio, tá vendo? Lembrando que isso aqui é um rascunho, então é agora que você tem para errar, para fazer uma linha por cima da outra, para deixar um pouquinho tortinho, que depois a gente consegue ajustar isso tudo. Então, bora dar continuidade para a nossa ilustração. A gente já fez a parte de cima do nosso personagem, agora a gente vai fazer a parte de baixo, que é tipo uma abóbora. Então você vai fazer uma linha curvada aqui na lateral, começando mais ou menos aqui e descendo até lá embaixo, bem curvadinha assim. E agora eu tô vendo aqui que eu não vou ter espaço para fazer essa parte, então eu vou subir um pouquinho o meu rascunho. E eu acho que eu vou aproveitar também, já que eu tô mexendo, eu vou diminuir um pouco o tamanho dele. Desde que você realinhe o centro da imagem com a linha de simetria, não tem problema você redimensionar. Só tem que ficar bem alinhadinho depois que você mudar o tamanho. Agora sim eu tenho bastante espaço para fazer essa parte de baixo aqui. Como eu tava dizendo, é uma linha bem arredondada, como se fosse bem um semicírculo mesmo. Você pode começar lá de cima para você ter um norte melhor, então pode entrar por cima do desenho já existente, não tem problema nenhum, para você conseguir fazer uma curva bem arredondada. E aqui no final, você vai fazer a sua curva, né? Bem arredondadinha, como se fosse mesmo um círculo, e aqui no final você vai subir uma pontinha para fazer o pezinho da abóbora, né? Como se fosse a parte de baixo o pezinho, então você vai subir, levando a linha um pouquinho em direção à linha da simetria, e aí depois você vai conectar essas duas pontas com uma linha reta e vai ficar mais ou menos assim essa parte aqui de baixo, como se fosse uma perninha gordinha. Agora a gente vai fazer os detalhes. Primeiro os detalhes da abóbora. A abóbora tem aqueles gomos, né? Aquelas linhas que separam a abóbora em gomos. Então a gente vai demarcar aqui algumas linhas. E é sempre legal você seguir o movimento da linha principal. Então a gente vai fazer essa aqui, depois uma segunda aqui e uma bem no meio. Essa aqui no meio vai ser um pouco complicado para você fazer, mas tenta fazer aí. Depois, quando a gente passar o rascunho, né, para a arte final, a gente deixa ela bem fininha, mas vai ter uma aqui no meio. Agora a gente vai fazer um olho, como se fosse a representação de um olho aqui embaixo, igual uma abóbora tradicional de Halloween. Então vamos lá, a gente vai fazer um círculo, mas ele não vai ser retinho, ele vai ser inclinado, tá? Então você vai fazer o círculo, não tira a Apple Pencil da tela, e aí vai ficar essa elipse aqui perfeitinha, tá vendo? Você pode fazer esse olho também um pouco mais afastado. Como a gente tá em uma camada só, a gente fez tudo na mesma camada, é melhor desfazer e refazer até você achar um posicionamento legal. Mesma coisa, faz a elipse e deixa ela inclinada e não reta. Feito isso, agora a gente vai fazer a parte de dentro, é como se fosse uma espessura do olho, como se a abóbora tivesse uma espessura. É bem simplesinho de fazer. Agora a gente vai para a parte do rostinho do personagem. A gente vai começar aqui pelo olho do personagem, é uma elipse também, então você faz uma elipse, segura a Apple Pencil na tela para ficar retinho. E tá pronto. O personagem tem um topetinho também, mas primeiro a gente vai fazer a boquinha. E aqui nessa hora que você pode fazer vários tipos de boca. Você pode fazer uma boquinha aberta, uma boquinha mais como se o personagem tivesse assustado. Um sorrisinho também você pode colocar. Eu vou fazer uma boquinha fofinha, então ela vai ser assim. E na pontinha eu vou colocar um dentinho, como se fosse um dentinho de morcego também. Essa boca fica super fofinha no personagem, com um dentinho para cada lado. Agora, a gente vai fazer o topo aqui da cabeça e para isso a gente vai abrir uma nova camada. Então, abre uma nova camada e nessa nova camada não liga a assistência de desenho. A gente não vai usar a simetria para essa parte. Então, vamos desenhar o topete desse Pokémon. O topete vai começar mais ou menos aqui e vai fazer uma curva grandona lá para cima. Então, é esse movimento aqui que você vai fazer.
E aí aqui você vai fazer uma pontinha pra dentro e vai conectar essa ponta lá no finalzinho, tá vendo? Ele meio que começa e termina no mesmo lugar. E aí depois é só você reposicionar bem no centro da testa do Pokémon. Bom, esse é o rascunho, a gente já terminou, esse é o resultado final do seu rascunho. Eu vou mesclar essas duas camadas e aí a gente já pode começar a preparar para fazer a linha final, né? E nesse momento agora é a hora que você decide o tamanho do seu personagem. Se você fez ele muito grande ou muito pequeno, aproveita agora para redimensionar. Vou mostrar para vocês. Se você se sente mais confortável fazendo o desenho menorzinho, onde você tem um pouco mais de controle das linhas, não tem problema. Você vai aumentar o tamanho do seu rascunho para ficar num tamanho legal de arte final. Então é só você redimensionar, lembrando de recentralizar o meio da imagem com a linha da simetria. E aí você também pode colocar bem no meio da tela. Se você fez um desenho grandão e quer diminuir, mesma coisa. É só você redimensionar, tanto para maior quanto para menor, tanto faz. Agora é a hora. Desde que você coloque o centro da imagem no meio, ali bem na linha de simetria, porque a gente vai usar essa simetria para fazer a linha final e para a pintura também. Então é importante estar bem no meio. E como é um programa de pixel, é melhor você redimensionar antes de passar as linhas finais. Rascunho pronto, vamos passar isso aqui a limpo. Clica no N e tira a opacidade da camada do seu rascunho e abre uma nova camada por cima. E é agora que você vai ter que prestar atenção nos seus traços. Usa a Apple Pencil se você tiver. Se você estiver fazendo com o dedo, você vai ter que fazer com mais atenção, porque agora é o resultado final, né? São as linhas finais. Não esquece de ligar a simetria nas camadas e bora passar esse rascunho a limpo. Pronto, esse é o resultado final da minha line art. Eu usei várias camadas para fazer, então cada novo elemento eu coloquei em uma camada separada. E agora eu vou duplicar todas essas camadas. Como você vai fazer isso? Arrasta cada uma dessas camadas que você quer duplicar para a direita, elas vão ficar azuis. Agora você vai pegar esse grupo todo de camadas e vai soltar dentro do seu projeto. Automaticamente vai duplicar tudo e agora você tem um backup das suas linhas. Esse grupo aqui de cima eu vou mesclar essas camadas para fazer uma camada só. E as camadas restantes eu vou selecionar, inclusive meu rascunho, e vou agrupar e renomear esse grupo para backup. Isso para se alguma coisa acontecer, eu estragar a minha linha por algum motivo, eu tenho aqui um backup salvo. É sempre bom fazer isso, ter um backup para se alguma coisa tiver que ser refeita, não ter tanto retrabalho. Agora vamos começar a pintura. Para fazer a pintura, a gente vai abrir novas camadas abaixo da linha. Para facilitar a nossa vida, na pintura a gente também vai usar a simetria. Então a gente vai pintar só um lado e ele vai preencher os dois lados de forma igual. Beleza? Então tem que ligar a assistência de desenho na camada de pintura também. Essa linha aqui de simetria, ela funciona mesmo estando desligada. Então você pode vir aqui e desmarcar essa opção e ainda assim vai funcionar a simetria, mesmo ela estando não visível. Então aqui, ó, tá funcionando ainda, a gente só não consegue ver a linha da simetria. Isso vai ajudar você a pintar melhor, vai ficar mais bonitinho para pintar. Então vamos lá, vamos começar aqui em cima. Eu vou escolher a primeira cor da minha paleta de cores, é a cor base. Então a gente tem as cores base, a gente tem as cores de sombra e as cores de brilho, tá separado assim na paleta. Aqui são as cores extras, para fundo e detalhes. Então vamos começar aqui, peguei o marronzinho, a primeira cor base, e eu vou começar pela orelhinha. Você só tem que contornar e usar o drop color para preencher. Pronto, tudo contornadinho, agora é só usar o drop color para preencher. Lembra de contornar certinho, senão a cor vai vazar pela tela inteira. E agora a gente vai fazer a mesma coisa em todas as outras partes da ilustração. A gente vai contornar e preencher com o drop color.
Agora, então, a metade de baixo da abóbora, eu vou usar essa cor salmão aqui, a cor base. E para isso eu vou abrir uma nova camada, eu vou ligar a assistência de desenho nessa camada. Você pode botar essa camada tanto em cima quanto embaixo da outra camada de pintura, tanto faz. Não esquece de ligar a assistência de desenho, então clica mais uma vez na camada, liga a assistência de desenho e aí você vai contornar e preencher com o Drop Color. As cores bases estão ficando prontas, agora a gente precisa abrir uma nova camada para pintar os olhos, esse aqui de baixo e esse aqui de cima. Então percebam que para cada novo item eu abro uma nova camada e a gente vai começar pelo olho aqui de baixo. Então eu vou pegar a cor base do amarelo, essa cor aqui é a primeira da paleta e eu vou pintar o olho. E é a mesma coisa. Ah, não esquece de ligar a assistência de desenho. Eu esqueci aqui, então não ia fazer do outro lado. Liga a assistência de desenho e aí você faz o contorno e usa o Drop Color para preencher. Então eu tô fazendo aqui o contorno do olho e aí quando eu usar o Drop Color vai pintar os dois olhinhos da abóbora. E aqui pro olho de cima eu vou usar a cor de sombra, então é essa cor mais escura da paleta de amarelos. Mesma coisa, na mesma camada ainda. Você vai fazer o contorno... Opa! Ah, essa camada aqui para aparecer, ela tem que estar por cima da camada marrom. Então eu vou arrastá-la aqui para cima para eu conseguir pintar o olho, senão não aparece, fica por baixo. Agora sim, pintando o olho, usando o Drop Color para preencher. E já vou aproveitar nessa mesma camada, eu vou pintar o dentinho do personagem aqui, do Pokémon no caso, né, de branquinho. Pronto, a gente já tem todas as cores base, são essas aqui, e agora a gente pode começar a construir profundidade colocando luz e sombra na ilustração. Vamos começar pela luz e sombra na parte marrom, então você vai abrir uma nova camada em cima da cor marrom e vai fazer dessa camada máscara de recorte. E também vai ligar a assistência de desenho nessa camada. Aqui a gente vai fazer primeiro a sombra e depois a gente faz a luz em uma nova camada. Pega o tom mais escuro de marrom da paleta de cores, então é o tom do meio. E agora sim a gente vai começar a fazer sombra. O primeiro lugar que a gente vai colocar sombra é aqui, nessa beiradinha aqui, ó. É só na pontinha mesmo, não leva essa sombra até lá em cima, então não traz isso aqui até lá em cima. E você vai repetir essa sombra também nessas outras duas partes, então a gente vai fazer aqui e aqui, menos aqui no meio. Então vai fazer a mesma coisa aqui. E o legal da máscara de recorte é que você não precisa ficar preocupado em desenhar fora da área de pintura, porque a máscara de recorte te limita. Se passar um pouquinho, é só você apagar aqui com a borracha, super simples. Como eu tava falando, a máscara de recorte te limita. Tá vendo que eu consigo desenhar só onde já tem cor marrom? Então é assim que a máscara de recorte vai funcionar. E é assim que você vai desenhar com mais facilidade essas sombras. Pronto. Aqui na parte de baixo já tá pronto, a gente vai botar um pouquinho de sombra também aqui na lateral do rosto do personagem. E essa sombra vai deixar o rosto um pouquinho mais arredondado, tá vendo? Ela dá um ar de arredondado pro rosto. E agora a gente precisa fazer uma sombra aqui em cima na parte do topete do personagem, do Pokémon no caso. Para isso tem que desligar a assistência de desenho, porque senão não vai dar certo. E aí você vai colocar uma sombra simples aqui e a outra aqui na curvinha de cima. Bem basicão, super simples de fazer. Eu gosto bastante dessa sombra que eles chamam de hardline, né? Que é com uma linha bem firme. Pronto, então tá pronta a sombra na parte marrom do personagem. Agora a gente pode fazer a luz. Para isso, abre uma nova camada, cria uma máscara de recorte e liga também a assistência de desenho. Agora a gente vai pegar a cor mais clarinha da paleta marrom e vai fazer os pontos de luz. A gente vai começar aqui pelo mesmo lugar que a gente começou a sombra. Então, no lado contrário, a gente vai fazer luz. Então, é na pontinha aqui dessa parte e na pontinha das outras partes também. Então, na pontinha dessa segunda parte aqui também vai ter um ponto de luz. Mesma coisa, você faz o mesmo movimento que já existe no traço principal. Então, você segue o movimento. Na terceira aqui é a mesma coisa, só na pontinha. E aqui no meio, a gente vai deixar para o final, porque tem que desligar a assistência de desenho. Então, a gente vai fazer depois. Vamos fazer aqui na pontinha da orelha do Pokémon, também seguindo o movimento, né, do traço principal ali. E, por último, mas não menos importante, com a simetria ligada, a gente vai fazer uma linha aqui, seguindo o mesmo movimento, terminando lá na pontinha. E olha como já deu uma profundidade bem legal. Agora você desliga a assistência de desenho, então tira aqui a simetria e agora a gente vai fazer a luz aqui em cima e aqui embaixo. Aqui em cima é só no topo, uma linha bem
simples, seguindo o movimento da forma principal, né, da linha de rascunho. Então a gente preenche aqui como se a luz estivesse batendo de cima para baixo. E aqui no meio, como eu deixei para depois, né, a gente vai fazer essa linha aqui, uma luz um pouco mais forte, então faz essa linha aqui e faz um pontinho bem delicado no lado contrário. Pronto, luz e sombra na parte marrom, nessa parte aqui de cima, já tá finalizado. Agora a gente vai passar para a parte de baixo, né, que é a parte da abóbora, e a gente vai fazer a mesma coisa. Clica na camada onde está a cor base e você vai criar uma camada acima, fazer dela máscara de recorte e ligar a assistência de desenho. A gente vai começar pela sombra, então pega a cor do meio aqui desse salmão e vamos fazer a sombra aqui embaixo. Para a sombra, você vai começar aqui da pontinha do pezinho e vai trazer essa linha para cima. O legal seria você encostar ali onde está a base da conexão da perninha. E aí você vai passar um pouquinho, passa um pouco da linha que você tem aí, da linha principal, e junta lá no meio, bem rente a essa linha mais escura que a gente fez, que é a linha final. E agora você preenche aqui embaixo. Isso vai fazer com que a sua abóbora fique com um ar de arredondado, tá vendo aqui, ó? Parece que ela tá arredondada, por isso tem essa sombra aqui embaixo. E agora a gente vai fazer a sombra aqui. Então, você segue o padrão que já existe, tá vendo aqui, ó? Vai fazendo esse contorno para parecer que essa parte de cima marrom tá encaixada na abóbora. E é só você contornar um pouquinho mais grosso do que já existe. E aí vai ficar uma sombra bem legalzinha. Aproveitando que eu tô aqui dando um zoom para fazer essa sombra, eu vi que essa parte aqui, ó, não pintou legal. Então eu vou voltar lá na camada da cor base, vou pegar a cor base e vou preencher. Quando eu preencho, fica com a cor da sombra, né? Porque já tá pintado por cima. Agora bora fazer a luz. Então abre uma camada nova, faz dela máscara de recorte, assistência de desenho, pega a cor mais clara da paleta e a gente vai colocar a luz só num ponto aqui na lateral. Para dar um pouco mais de volume para essa abóbora, para essa ilustração, vai ficar bem legal só no cantinho um ponto de luz. Beleza? Agora a gente vai para o próximo passo, que é fazer luz e sombra nos olhos. Então aqui na camada amarela a gente vai selecionar, vai abrir uma camada acima. Então seleciona a camada que está com a pintura amarela, abre uma camada em cima, faz dela máscara de recorte e liga a assistência de desenho. Vem aqui na paleta de cores e pega esse amarelo que é para a sombra e a gente vai pintar essa parte aqui de dentro do olho, que tá simulando como se esse olho ele tivesse cavado na abóbora, né? Que a gente tivesse feito um corte na abóbora e aqui a gente tem uma espessura. Então, por isso, é um pouquinho mais escuro. E aí você vai pintar toda essa parte aqui e como a gente tá com a simetria ligada, a assistência de desenho, ele automaticamente pinta dos dois lados. Agora, com a cor mais clarinha, a gente vai fazer uma luz bem grandona aqui. Então, pode fazer um círculo e preencher. E embaixo um círculo pequenininho, porque apesar de parecer um olho, isso aqui não é o olho do Pokémon, é só para simular, por isso que tem um ponto de brilho. O olho de verdade é esse olho aqui em cima e a gente vai fazer um ponto de brilho nele também. Ainda com a cor clara, a gente vai fazer um brilho aqui e vai ficar espelhado, vai ficar ao contrário, mas não tem problema. Então faz um formato de gota ao contrário, com a pontinha embaixo e a gota em cima, e aí você completa. E aí depois faz uma pontinha mais embaixo. Isso aqui vai ficar bonitinho, vai dar bastante brilho pro olho do seu personagem. Outra coisa que a gente pode fazer aqui que vai dar bastante vida para esse personagem é colocar mais sombra aqui na parte de baixo da abóbora, nessas linhas. Na hora que eu coloquei sombra e luz aqui, eu esqueci dessa parte. Então vamos fazer. Seleciona a camada que tem as sombras, pega a cor mais escura referente à sombra e em cada linha dessa da abóbora, você vai fazer uma linha escura de um lado e clara de outro. A minha linha tem esse efeito falhadinho, então eu vou fazer em todas as partes dela, do lado de dentro e do lado de fora eu vou fazer com a cor oposta. Então eu faço primeiro com a cor da sombra e aqui no meio também, tá? Então como ficou espelhado lá do outro lado não precisa fazer. Eu vou fazer aqui embaixo para dar um pouquinho de profundidade para esse olho também, como se ele tivesse realmente cavado, né, ou colocado aqui nessa abóbora. E eu vou passar para a parte de cima para a luz, então eu seleciono a camada da luz, seleciono a cor da luz e faço a mesma coisa, só que do lado ao contrário. Em cada linha eu coloco um ponto de luz para dar essa profundidade, dar um toquezinho bem legal para sua ilustração. E aqui no meio, para fazer essa parte do meio, a gente tem que desligar a simetria.
Então vou desligar a simetria aqui, a assistência de desenho, né? E eu vou fazer luz e sombra nessa mesma camada. A luz de um lado e a sombra do outro. Uma linha bem fininha, um tracinho bem imperceptível mesmo, só para dar um toquezinho. Já fiz a cor clara, agora eu vou pegar a cor escura e vou fazer no lado oposto. É bem um toque, um detalhezinho mesmo, que faz toda a diferença, pra mim, pelo menos, eu acho que faz. E agora, por último, mas não menos importante, vamos fazer a candura aqui no personagem. Então é como se fosse uma bochechinha rosada, eu vou abrir uma nova camada pra isso. E eu vou pegar essa cor aqui, a cor mais clarinha que a gente usou pra fazer a luz aqui na abóbora, eu vou fazer a candura. Não tem segredo, é só fazer uma elipse aqui embaixo do olho, contorna certinho pra você preencher. E você deveria ter ligado a assistência de desenho, mas se você esqueceu, assim como eu, é bem fácil de fazer virar para o outro lado. Duplica a camada da forma, vem na ferramenta de mover e clique em virar horizontal e arrasta a candura até lá o outro lado e posiciona certinho no lugar. Agora, mescla essas duas camadas e se você quiser, tira um pouquinho da opacidade para ficar um efeito sutil. Eu vou deixar a minha em 70%. Nosso Pokémon tá muito fofinho. Se você não sabe, eu adoro jogos de Pokémon, por isso eu resolvi desenhar esse aqui com vocês. Mas ainda não acabou. Vamos fazer um fundo aqui. Eu gosto de botar atrás dos meus personagens uma figura geométrica, então eu vou abrir uma camada lá embaixo de tudo. Eu vou pegar esse roxo bem clarinho e eu vou fazer um quadrado aqui atrás, porque o nosso Pokémonzinho, ele já tá bem arredondado. Opa! Então, para quebrar um pouco essa forma redonda que ele tem, eu vou colocar um quadrado aqui atrás dele. Eu fiz a forma, segurei Apple Pencil na tela e aí ficou uma forma quadrada certinha. Preenchi com o Drop Color. E agora eu vou mudar a cor do plano de fundo. Então eu clico em cor do plano de fundo e eu vou escolher esse roxo mais escuro aqui. Agora uma marca registrada aqui no canal, um contorno branco em volta do personagem. Eu já ensinei a fazer esse contorno de forma bem simplificada. Eu vou deixar linkado os shorts aqui na descrição se você quiser aprender a fazer. Eu gosto de fazer de uma maneira mais manual. Então eu vou pegar a cor branca e vou literalmente contornar o meu personagem. Vou abrir uma camada em cima da camada do quadrado roxo e embaixo das outras camadas e vou ligar a assistência de desenho para facilitar. E aí eu só preciso fazer metade do contorno e eu vou literalmente contornar aqui de forma bem rústica. Eu gosto desse efeito que o contorno manual dá, que fica um pouco mais irregular. Contorno feito, agora o toque final que vai iluminar um pouco a nossa ilustração. A gente vai botar um ponto de luz atrás desse personagem, vai ficar muito legal, então bora lá. Abre uma nova camada lá embaixo, acima apenas do quadrado roxo que você criou. Seleciona a cor amarela e com essa cor a gente vai conseguir dar um up nessa ilustração. Lá nos pincéis, você vai vir na pastinha de pincel de aerógrafo e vai usar o pressão suave mesmo, com a cor amarela. Coloca o tamanho do seu brush em mais ou menos 20% e agora atrás do personagem, bem no meio, você vai fazer esse movimento aqui e vai pressionar um pouco a caneta e aí já vai dar uma iluminada. A opacidade do pincel tem que estar em 50%. Se você achou que ficou muito forte ainda, tira um pouco da opacidade da camada. Esse ponto de luz atrás do personagem fica muito legal. Lembrando que são adicionais totalmente opcionais para você fazer. Outra coisa que a gente pode fazer é colocar uma texturinha na ilustração toda. Então vai lá em cima de tudo, abre uma nova camada até em cima das linhas, tá? Pega uma cor cinza, você pode pegar uma cor cinza clarinha. Eu vou mostrar o valor para vocês terem o código, esse código aqui. Esse cinza clarinho ou esse um pouco mais escuro, tá aqui o código também. Qualquer um dos dois vai funcionar. Usa o Drop Color na camada e pinta tudo de cinza. Com essa camada cinza selecionada, você vai vir aqui na opção de ajustes, ruído, e você vai colocar um pouquinho de ruído na sua ilustração. É só você deslizar a caneta para a direita, tá vendo? Quanto mais desliza, mais ruído vai ter. E aí você pode mexer aqui, colocar outras opções de ruído, eu gosto desse de nuvens, e você pode aumentar a turbulência, diminuir, colocar mais ou menos ruído, tanto faz. Eu vou deixar em mais ou menos aí 50%, vou até diminuir um pouquinho mais, botei em 43%. Agora, com a camada de ruído selecionada, clica no N e você vai mudar o modo de mesclagem para multiplicação. Calma, agora é só você clicar novamente na camada, ele vai ficar bem escuro mesmo, e tira a opacidade.
você vai ficar com a textura, mas não tão escura quanto estava do início. Então, se você der um zoom na sua ilustração, ela toda vai ter essa texturinha. Eu gosto bastante, fica muito fofo. E agora, para finalizar, eu vou assinar minha ilustração. Se você vai postar a sua ilustração nas redes sociais, não esquece de assinar. Eu vou abrir uma camada nova só para fazer a assinatura. Eu vou pegar a mesma cor que eu usei para fazer as linhas da minha ilustração. Aqui na descrição vai ter um vídeo ensinando a fazer esse pincel de assinatura. Já rolou aqui no canal, é só você escolher o brush que você quiser e selecionar um lugar para botar a sua assinatura. E se ela tiver numa camada sozinha, você pode até reposicionar. E esse foi o nosso Pokémon de Halloween. Eu espero que você tenha gostado. Então é isso, pessoal. Se você curtiu o vídeo, gostou, não esquece de comentar aqui embaixo para mim o que você achou. Se você já tinha desenhado um Pokémon, aproveita que tá aí, deixa um like também, ajuda muito e a gente se vê na próxima. Tchau!